Olá, torcedor santista, seja muito bem-vindo ao canal Direto da Vila, com as últimas notícias do Peixe para você. Aqui você sempre será respeitado, recebendo notícias verdadeiras e confiáveis, baseadas nos principais veículos de comunicação. E para continuar recebendo as notícias do Peixe, não esqueça de se inscrever no canal, é de graça, não custa nada, e clicar no sininho de notificações. Vamos à notícia de hoje. O Santos não conseguiu a tão esperada vitória sobre a Ferroviária em seu primeiro jogo na capital paulista. O time entrou em campo sob enorme pressão da torcida, que entoava cânticos de protesto contra os jogadores e dirigentes. Os mais visados pela torcida foram os jogadores Ângelo e Soteldo e o presidente Andrés Rueda. O desempenho da equipe até que foi bem melhor que nos jogos anteriores. O time se esforçou, teve foco, lutou mais do que as últimas partidas, mas já nos acréscimos do primeiro tempo, Sandri cometeu o pênalti que foi convertido em gol por John Kennedy, abrindo o placar para a Ferroviária. O Santos voltou para o segundo tempo pressionando o adversário, e o Dair Helman resolveu mexer na equipe, trocando João Lucas por Natan e Sandri por Ryuan Seco. Aos 14 minutos, após boa jogada de Dodi pela esquerda, saiu o cruzamento para a área e Mendonça de Peixinho marcou o gol de empate. Esse foi o primeiro gol de Mendonça com a camisa do Santos. Depois do empate, o Peixe continuou a pressionar o adversário e chegou a perder chances claras de gol para virar o placar, mas infelizmente não conseguiu fazer o gol da vitória. Apesar da evolução clara da equipe, o Santos ainda tem muito a acertar para fugir do drama do rebaixamento que o perseguiu durante as últimas 2 temporadas. Na entrevista coletiva, o Dair Helman comentou as vaias recebidas pela equipe e trouxe o jogador Ângelo para se desculpar por sua atitude em chegar os torcedores na Vila Belmiro ao final do jogo contra o Água Santa. Veja a seguir a entrevista completa. Eu quero passar a palavra para o Ângelo. O Ângelo quer falar algumas palavras aqui ao torcedor do Santos, para vocês transmitir ao torcedor do Santos, tá bom? Primeiramente, boa noite, e queria aqui perante a toda a imprensa, todo o Brasil, pedir desculpa à torcida do Santos, principalmente às organizadas, a torcida jovem, a sangue jovem também, a toda a nação santista. Sei do meu erro, isso não se faz, e cara, foi um acúmulo de coisas por ter acontecido com meu avô e outras coisas, mas nada justifica o meu erro, e explicar e deixar bem claro que foi direcionado a um torcedor só. Eu nunca faria isso com a torcida que me apoiou desde quando eu subi profissional, me dá todo o suporte, principalmente no jogo de hoje. Também agradecer a eles por todo o apoio, do início ao fim nos apoiaram. E tá aqui o meu pedido de desculpa, quero muito ajudar o clube, é um clube do meu coração, um clube que eu amo muito. E nunca faria isso a toda a nação. Sei da revolta, sei do meu erro, nada justifica se eu tivesse de cabeça quente ou por causa do meu avô, nada justifica isso, porque o torcedor tá ali para apoiar, vem de casa, a gente sabe da situação de todos os torcedores. Então tá aqui o meu pedido de desculpa, não vai se repetir mais, e espero que a Nação Santista possa me desculpar e tamo junto, me perdoar. Isso aí. Obrigado, Ângelo. Vamos começar a coletiva aqui. Esse aqui tá mais alto. Esse aqui tá mais alto, esse aqui tá mais alto. 2, 3, 1, 2, 3. 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Pode começar, Bruno. Ô, Daí. Boa noite. Tudo bem? Bruno Gilfrida, do GE. Prazer. Muito prazer. Te ver. Ô, Daí, o jogo de hoje, acho que dá pra gente ler de algumas maneiras, né? Mas é impossível não falar dos protestos da torcida. Acho que hoje subiu um pouco o tom, assim, né? Um protesto mais direcionado, um protesto mais duro. Mas depois do jogo, o nível e o tom foi muito mais baixo, né? Eu acho que é reflexo do que o Santos apresentou dentro de campo, independentemente do resultado. E é por isso que eu queria te perguntar, não sobre o resultado, mas sobre a atuação do Santos hoje. Você acha que foi a melhor atuação do Santos na temporada? E por que hoje foi tão diferente dos outros jogos? Muito obrigado, Daí. Primeiro, boa noite. É reflexo, claro, daquilo que a equipe produziu em campo, né? Em todos os sentidos. Taticamente a equipe foi sólida. Acho que não que não deu chance, porque teve o pênalti, mas a equipe foi coesa, foi compacta. Produziu um jogo de alternativas, ofensiva, pelo lado, pelo centro. Finalizou 25 vezes, 7 bolas ao gol. O que faltou hoje foi o gol.
né? Um gol para coroar o que a equipe fez em campo, como jogo, como performance, coroar o que todos os jogadores se dedicaram. E eu falei sobre o aspecto tático, físico, né? Mas também coroar sobre o aspecto mental, porque não é fácil para nenhum atleta profissional, tanto experiente quanto jovem, passar por um ambiente nervoso desse e conseguir ter estabilidade para não sair do centro da organização, né, e acabar não gerando facilidades ao adversário. Então teve esse processo de maturidade também, mas não é fácil. Não é fácil porque o ambiente torna a situação nervosa, né? E aí você tem que ter controle emocional para conseguir passar nesse aspecto, e eu acho que a equipe passou bem. Eu entendo o torcedor, a tristeza do torcedor, eu entendo os 2 anos que o Santos não conseguiu dar uma resposta técnica à sua torcida, né? O torcedor realmente tem que cobrar, vaiar quando ele achar que a equipe não está produzindo. Nós fazemos aqui, eu não vou vaiar os jogadores, mas eu aqui dentro, né, como profissional, como treinador, vou fazer as cobranças. Os jogadores também buscar essa situação dentro do grupo de uma cobrança também entre jogadores, para que a gente busque uma evolução, né? Mas realmente assim, ó, esses 2 anos aqui estão aqui dentro. Estão refletindo aqui dentro, tanto na relação do torcedor com os jogadores, quanto na intranquilidade para fazer uma partida. E isso gera barreiras e dificuldades maiores para transpor. Eu acho que hoje a gente conseguiu, né? Agradecer ao torcedor que também veio aqui com chuva. O torcedor é a razão da vida do clube, né? Só existe o clube por causa do torcedor. E como eu conversei com os jogadores, está aqui a prova disso, que o Ângelo veio aqui, né, pedir desculpa, como eu falei para vocês na outra coletiva, é um jovem, está passando por um processo de amadurecimento também, isso também é um processo de aprendizagem, né, do não enfrentamento com o torcedor. Nós temos que produzir o que nós produzimos hoje, tentar produzir cada vez mais, para trazer cada vez mais o torcedor para o ambiente, para o nosso lado, porque a gente sabe que o torcedor do nosso lado faz uma diferença tremenda, né? Fez no jogo de hoje, empurrou a equipe, em alguns momentos vaiou, mas ela não vaiou por hoje, né? O grito que ela fez não é por hoje, pelo que foi produzido hoje. O grito que ela fez hoje é o que está entalado de 2 anos. Só que eu quero tirar isso aqui o mais rápido possível. E vou tentar trabalhar, os jogadores estão entregando o máximo para que a gente consiga, né, produzir essa performance, mas também consiga resultado para gerar tranquilidade, que eu acho que um clube precisa para disputar as competições e os jogos, né? Então, é essa relação e essa observação que eu tenho feito, que esses 2 anos estão realmente pesando muito nessa relação. Peço um voto de confiança ao torcedor, ao meu trabalho, ao nosso trabalho. O torcedor até agora só nos apoiou, me apoiou, cobrou o que tinha que cobrar, né? Mas eu peço um voto de confiança para que a gente consiga dar esse passo, né? Eu entendo, respeito muito a tristeza do torcedor, mas a nação santista pode ter certeza que a gente também não está feliz. Nem eles estão felizes com aquilo que aconteceu dos 2 anos. Mas quanto mais rápido nós conseguirmos tirar isso daqui de dentro, mais rápido a gente vai produzir energia positiva, situações positivas, para que a gente consiga criar corpo de um grupo, produzir um time consistente, né? E ter um grupo também coeso para que a gente enfrente todas as dificuldades que é enfrentar as equipes tecnicamente. Odair, aqui do lado, Felipe Cardoso, do Esporte por Esporte. Hoje você conseguiu escalar desde o início da partida Sandri, Dodi e Carabarral juntos no meio de campo. Queria uma opinião tua, uma avaliação tua desses 3 jogadores juntos ali no meio de campo, e do Sandri, inclusive, se você conversou com ele, porque ele fez uma partida muito boa até o pênalti. Depois, no segundo tempo, ele sumiu um pouquinho mais em relação ao primeiro tempo. O que você avaliou desses 3 jogadores juntos aí no meio de campo? Assim, a minha avaliação é que fizeram um muito bom jogo, né? Dominaram o meio de campo, recuperaram, né, a situação de um dos nossos conceitos de ataque marcando, de estar bem posicionado, organizado para ganhar essa segunda bola, ganhar um centro do campo para criar volume e pressão ao adversário, né? Eles produziram isso, e
Vale lembrar que, assim, eu gostaria muito de ter, né, em algum momento, ter podido repetir a equipe, talvez aquela inicial, né, para visualizar até mais, porque no primeiro tempo lá contra o Mirassol a gente não foi bem, no segundo a gente melhorou, né, mas a gente não conseguiu mais repetir. E aqui não é desculpa, tá? Não é desculpa. Mas depois da primeira partida, nós não treinamos mais. Eu vou dar um exemplo de fato para todos vocês, para ver como isso vai dentro de um processo. Ontem a gente treinou a equipe visualizando o jogo de hoje. Fizemos o trabalho tático, são só 2 dias de recuperação, e a gente já vem de uma sequência, com lesão de jogador, né, tendo dificuldade. O Dodge teve que segurar, a gente tinha o medo todo dele hoje de entrar e sentir. Maicon sentiu. A gente produziu uma situação, uma ideia, uma estratégia, fizemos o treino tático, fizemos o trabalho de bola parada. Quando terminou o trabalho, o Rodrigo Fernandes foi bater na bola e sentiu. Mas já tinha terminado o treino, já tinha feito todo o único pouquinho de volume que podia, um pouquinho da carga física que podia. E o jogador que eu tinha conversado que ele não ia iniciar, eu tive que retornar e vir chamar ele e falar, cara, você vai iniciar, mas agora a gente não tem como treinar, mas o posicionamento é esse, a gente vai visualizar no vídeo, a gente vai fazer aquilo que você fez com o seu companheiro no outro jogo, entendeu? Esses são fatos, sem treinamento. Mas a gente já tinha produzido o movimento no outro jogo, com o Carabarral, o Marcos Leonardo, né? Porque assim, eu não sei, uma observação que eu faço, todos os adversários têm mudado o sistema de jogo para jogar contra nós. Né? Os times jogam anteriormente no 4-3-3, no 4-4-2, vão jogar contra o Santos, abre linha de 5, botam 3 zagueiros, dão amplitude, tentam buscar esse jogo, porque em algum momento alguém visualizou que encaixou esse sistema contra nós, e aí estão buscando dentro dessa estratégia, e aí a gente corrigiu, a gente melhorou os movimentos no segundo tempo contra o São Bernardo, melhoramos o movimento hoje muito, então por isso que a gente fez o jogo que fez e conseguiu, só que infelizmente a gente não conseguiu a vitória, porque a performance ela é importante, resultado é muito importante, porque gera tranquilidade, gera, né? Mas eu acho que esse jogo pode servir de visão para frente, em todos os aspectos, para que a gente siga nesse padrão, porque daí a gente vai estar muito mais próximo de conseguir os resultados. Boa noite, Odair. Felipe Camargo, 105 FM, de olho no peixe. 2 em 1, por favor. Você vai ter, dentro desse período que você está falando que não tem muito tempo para treinar, uma semana até o clássico contra o Palmeiras, né? O quanto que isso você acha que pode ser importante para tentar recuperar? Não sei se você pode contar com Felipe e Jonathan até lá, que a gente viu que no gramado não. Maicon talvez possa até lá? Provavelmente não. Ok. Rodrigo Fernandes, não. Ou seja, você pode até tentar manter a mesma formação. Carabarral, a gente tem que avaliar para ver o que foi. Sentiu também. Dodge nós vamos ter que avaliar. Eu já estou aproveitando a pergunta, depois tu faz as outras 2. Já estou aproveitando todas as situações que nós vamos ter que ter um cuidado e uma recuperação ainda maior, porque sentiram em algum momento alguma coisa. Mendonça hoje pediu para sair. Eu não substituí o Mendonça, é importante falar, porque daqui a pouco o Mendonça pediu para sair porque ele deu tudo e não tinha, veio de 4 dias, 5 dias sem treinar. Por favor, desculpa a interrupção, não, agora tu tem direito a 2. Foi bom você ter falado isso, porque assim, olhando o copo meio cheio, partindo do princípio que o time hoje conseguiu ter uma boa performance, e o tempo maior até o próximo jogo, que é um clássico, talvez o grande desafio aí nessa primeira metade do campeonato. É bom, dá para imaginar que você talvez possa tentar repetir a mesma formação pela primeira vez, depois de uma boa apresentação no clássico. A segunda pergunta. Ângelo tem o interesse do clube inglês e a janela fecha na terça-feira. Eu sei que por você, se pudesse, não perdia jogador nenhum. Mas qual é a situação que te passaram? Corre risco do Ângelo ir embora no meio da semana? Não sei, não tenho essa informação, porque eu estava totalmente concentrado no jogo e a minha preocupação hoje com o Ângelo desde ontem, aliás, desde do último jogo, a minha preocupação com o Ângelo era conversar com ele, fazer o movimento que eu fiz, de tirar ele da equipe, para tirar a centralidade de uma situação com o jogador, colocar um outro jogador com outra característica e buscar essa retomada aos poucos, dentro de um processo natural que pode acontecer com o Ângelo. Sobre a negociação, aí é um aspecto que está
se está acontecendo, eu vou me informar mais agora ou não. E a gente quer contar com todos, não quer que jogadores tenham lesão, mas também sempre tem um aspecto que os clubes brasileiros sofrem, que é a condição financeira. Então, aí é uma coisa que o clube tem que avaliar e ver o que é melhor nesse momento para tomar a decisão. Eu vim para trabalhar, para visualizar o grupo que estava aqui, para oportunizar os jogadores que estavam aqui, para visualizar a possibilidade dos meninos que devem subir, que vão se incorporar ao grupo, para trazer alguns jogadores, como a gente trouxe, jogadores que estão começando já a dar uma resposta muito melhor. Dodi, Mendonça já fez gol hoje, o Dodi fez uma partida excelente, Messias firme. Então tudo isso é importante para um crescimento de equipe e de uma construção nova de equipe, né? Uma construção nova, não posso deixar de falar isso. E nós vamos precisar de tempo. Eu sei que o tempo no futebol às vezes para treinador principalmente não dá, mas eu vou continuar trabalhando para tentar conseguir as coisas o mais rápido possível, como a partida que foi hoje. Eu espero que a gente consiga recuperar os jogadores bem, ter 2 dias de treino, porque vai ter 2 dias de treino, 2 ou 3 dias de treinamento, ver quem está recuperado para que a gente faça alguma movimentação tática, alguma situação de estratégia, para que a gente possa repetir a performance de hoje e que o resultado seja diferente. Odair, André Galvão, SBT, na sua primeira resposta você traça um panorama que realmente está acontecendo, a gente percebe, né, que os Jogos do Santos eles carregam estes 2 anos que o time lutou contra o rebaixamento. E num determinado momento do jogo hoje, com a bola rolando, a torcida protestou demais e foi exatamente quando saiu o pênalti para a Ferroviária. Eu queria saber se você do banco sentiu que aquele momento os jogadores sentiram. Numa partida em que o Santos esteve bem durante quase todo o tempo, justamente na hora que a torcida aumentou o volume dos protestos, sai o pênalti que ocasiona o gol da Ferroviária. Como é que é o seu nome, por favor? Desculpa. André. André, eu vou lhe dar uma resposta assim, com muita tranquilidade. Assim, eu não vou falar nada pro torcedor e do torcedor. Eu sou um profissional do clube, pago aqui para encontrar soluções, encontrar a melhor solução para o time, fazer o time jogar, vencer as partidas. Quando não acontece, o treinador é demitido. Não tenho, acho que ninguém pode ter essa certeza, né, de que isso foi. Eu acho que foi um único lance que talvez eles tiveram um chute aos 38, o primeiro chute aos 38 do primeiro tempo. Nós tivemos várias oportunidades. E aquele lance numa tabela que o Sandri acabou. Sabe, numa movimentação da perna, enganchando ali a situação. Então, eu prefiro falar da parte positiva, que mesmo com toda a pressão do ambiente, mesmo com toda a cobrança do ambiente, mesmo saindo atrás de um resultado que você está jogando melhor, que você está produzindo para estar vencendo a partida e não consegue, toma o gol aos 40 e tantos do primeiro tempo, sai vaiado, né, porque o torcedor... Quando você perde, o torcedor sai vaiado e vem para o segundo tempo, mantém a mentalidade, a cabeça forte, firme, a organização, busca 1 a 1 e era para ter saído com o resultado positivo. Pelo que produziu, era para ter saído com o resultado positivo. Então, eu acho que isso é um passo importante, que o grupo também, né, passou por esse momento difícil e nós vamos enfrentar esse momento difícil. Quando eu toquei no assunto sobre os 2 anos, cabe a nós e a todos, porque nós todos aqui somos Santos. Nós queremos o melhor para o Santos. Eu vim aqui querendo o melhor para o Santos. Eu estou dedicando o meu profissionalismo, a minha vida ao Santos, como todos estão fazendo. Esses 2 anos, infelizmente, estão aqui dentro ainda. Mas nós, com performance como hoje, com resultado positivo e também com aquele voto de confiança, eu acho que a gente consegue dar o passo tão importante para conseguir resultado e estabilizar as coisas e se seguir em frente e se tornar cada vez mais forte. Daíra, boa noite. Você falou já por que o Mendonça saiu, queria uma avaliação. Ele pediu para sair porque acho que não sentiu nada especificamente, sim, mas é porque ele ficou 4 dias, 5 dias sem treinar, porque ele teve um problema, amidalite, depois deu febre, né? Depois do jogo ele treinou um pouquinho só e no treinamento de ontem fez um treinamento tático. Então, sim, certamente sentiu provavelmente a parte física e o ritmo, porque correu muito num campo pesado
mas por isso que eu fiz a substituição. Não era isso, eu queria uma avaliação. Mas eu poderia até fazer ela logo em seguida. Eu não fiz por parte tática e por estratégia, mas eu poderia até fazer em seguida para continuar dando volume e colocar um cara mais limpo em campo, com uma característica de drible, ou até mais um cara de força aqui na beirada, para que a gente estava conseguindo muito lance de definição do lado esquerdo e o lado contrário, pesar o lado contrário na área. Por isso que eu até botei o centroavante, porque a gente estava conseguindo produzir esse jogo até o lado, mas estava sem o preenchimento de espaço dentro da área para a gente ganhar volume, e foi num desses movimentos que a gente acabou fazendo o gol. Sim, não, eu queria uma avaliação individual dele, e se, na tua visão, numa briga por titularidade, ele e Ângelo, se ele está à frente depois do gol, como que você vê essa briga? Eles podem jogar juntos, a gente tentou fazer com que todos jogassem juntos, mas a gente teve dois tempos, dificuldade em um tempo, melhora no segundo tempo. Claro que com os 4, traz uma característica ofensiva muito grande, né? Traz uma característica de velocidade e drible, aí a gente tem que conseguir o equilíbrio de meio campo, e nós temos que conseguir o equilíbrio desse ataque marcando, da defesa organizada, para que a gente, quando perca a bola, perca o drible, não consiga a definição, a gente esteja muito bem organizado, setor de meio campo e defensivamente, para que a gente não tome contra-ataque. Eles não têm tanta característica de marcação, isso também joga um desequilíbrio coletivo, e a gente tem que sempre buscar esse equilíbrio, né? Tentamos uma vez, quando tiverem todos à disposição, vamos ver se a gente tenta de novo para ver qual a resposta dá em termos ofensivos e defensivos, e vamos buscando essas soluções ou com esses jogadores ou com outros com outras características. Por exemplo, hoje a gente fez um movimento que eu acho que também foi importante e deu um bom resultado. A gente trouxe o Carabarral para trás como volante, com o Dodi, tiramos o Sandri e colocamos mais um jogador de peso na área para definição, porque a gente estava conseguindo o jogo pelos lados, estava conseguindo dobrar a fase ofensiva aqui do lado, mas estava sem preenchimento de espaço dentro da área. Então a gente fez esse movimento, o Gabi continuou bem postado defensivamente e conseguiu produzir essas bolas para a gente continuar com o volume. Boa noite, Odair. Guilherme Lesnock, do Diário do Peixe. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a lateral direita do Santos. No ano passado, o clube perdeu 2 laterais, foi o Áureo e o Madison, e trouxe o João Lucas. Nessa temporada, você mexeu durante os 4 jogos na lateral. Você trocou o João Lucas pelo Natan e vice-versa. Em um jogo, o Natan começou entre titular. O que você pensa para essa lateral direita do Santos, e por que há sempre essa troca em todos os jogos? Durante os 4 jogos teve essa troca. Obrigado. Assim, no último jogo foi por uma sequência de que o João estava tendo e estava com uma dor no joelho. Então, pela sequência de jogos que ele tinha feito e mais essa dor, a gente resolveu oportunizar o Natan para estar inteiro fisicamente e ganhar também um jogo forte aqui, dobrando o lado direito, porque ele tem uma característica ofensiva de drible, né, de 1 para 1. E a gente está visualizando, por exemplo, quando o João inicia jogando, a gente visualiza que precisa um pouquinho mais de situação ofensiva, às vezes num drible, porque está fechada a marcação para o ponta, ou o ponta está fazendo um movimento para dentro para criar superioridade. Precisa ter 1 para 1 do lado, o Natan tem essa característica final, né? E o João é muito mais de ultrapassagem, de passagem, de dar e atacar espaço. O Natan é o cara de parar e partir no 1 para 1 e conseguir uma definição. Então a gente está buscando essas situações dentro do jogo, visualizando o momento do jogo, né, para buscar essa solução, tanto ofensiva quanto defensiva. Mas eu confio nos 2 jogadores, acredito nos jogadores, e a gente vai usar não só os 2, como todo o grupo, sempre visualizando estratégia, visualizando o adversário e buscando o melhor para a equipe. Última pergunta. Boa noite, professor Odair. Edson de Lima, da Rádio Gol Santista. Esse tempo de permanência, desde a sua chegada até o início da temporada, o início do campeonato, e esse jogo especificamente, esse processo, como é que você avalia tanto o treinamento, chegada de novos reforços e também o desempenho da equipe? A gente está num processo ainda de evolução, né? Evoluímos algumas coisas hoje, precisamos repetir essa evolução, né? Para você ganhar consistência, você precisa repetir essa evolução. Eu gostaria que a equipe tivesse rendido o que rendeu hoje no primeiro jogo, no segundo jogo, no terceiro jogo. Como eu disse, em termos de resultado, eu acho que o resultado de hoje nós merecíamos a vitória, mas futebol não é merecimento, futebol é botar a bola para dentro. Né? A gente produziu muitas finalizações, produziu finalizações certas, coisa que a gente estava com dificuldade de fazer nos últimos jogos, hoje evoluiu nesse aspecto. Então ganhamos muitas coisas hoje, mas a gente precisa repetir o que ganhamos
né, e continuar melhorando. É a busca dessa evolução, do encaixe de equipe, de característica, para que a gente cada vez mais consolide performance e resultado. Não adianta você só ter performance e não ganhar. E não, né? Se eu for para escolher um dos dois, eu quero ganhar, porque senão o ambiente vai ficar pior, a pressão vai ficar pior, eu vou ser demitido e o outro cara vai vir corrigir aqui. Então eu quero corrigir ganhando, eu quero evoluir ganhando, mas sempre buscar a performance, porque quanto melhor performance você tiver como teve hoje, faltou isso aqui para ganhar o jogo. Então vamos buscar isso na semana e tentar reproduzir isso contra o Palmeiras na próxima partida. Fim da entrevista coletiva. Muito obrigado, Odair. E aí, torcedor, o que você achou da partida do Peixe e das explicações do Odair? Deixe aqui seus comentários. Gostaríamos muito de saber sua opinião. E lembre-se, para continuar recebendo notícias verdadeiras e confiáveis do nosso querido Peixão, não esqueça de se inscrever no canal, é de graça, não custa nada, deixar seu like e clicar no sininho de notificações. Um grande abraço a todos.